Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista plural. Hoje eu estou aqui na Universidade Federal da Integração Latino-Americana com o professor Paulo Renato. O professor Paulo Renato, ele é professor de História aqui da UNILA e também ele é formado, ele é doutor em História pela Unicamp. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter aceitado nosso convite. E assim, antes de começar, eu queria realmente agradecer tanto a você ter aceito o convite, tanto a FAPEMIG por também financiar o nosso projeto aqui. Ela financia o Atualizando os Sociedades Plurais, que é o canal no YouTube que vai receber a nossa entrevista. Então eu queria agradecer especialmente a FAPEMIG. E professor, assim, é uma honra ter você aqui conversando comigo. Gosto muito do seu trabalho, gostava muito das suas aulas também, né? Então, eu sou bem suspeito para falar aqui, né? Que eu sempre gostei do que você fazia, do que você pesquisava. E o que é muito interessante ver é que você começou a pesquisar principalmente a história do peronismo, né? A história da Argentina. Depois você foi caminhando ali um pouco também para a história do Paraguai, mas principalmente de uma história das relações do Brasil com o Paraguai e da Argentina com o Paraguai também, né? Esses problemas entre uma perspectiva muito transnacional, né? Que é muito interessante. Então eu gostaria de saber assim, como é que você chegou a isso, como é que foi esse interesse seu por estudar a história do Paraguai, principalmente nessas relações com os seus vizinhos, com o Brasil, com a Argentina? Primeiramente, olá Gabriel, o prazer é meu conversar contigo, conversar com todos aqueles que te acompanham. Gabriel, eu cheguei aqui a Foz do Iguaçu em 2010. Eu tinha recentemente concluído o doutorado sobre produção cultural durante o governo do Juan Domingo Perón. Nesse doutorado eu analisei principalmente revistas culturais peronistas e o meu objetivo foi demonstrar que o nacionalismo foi sim uma marca dessa produção cultural peronista alinhada com o peronismo, mas que essas revistas tinham diferentes concepções do que era o nacional, do que era a cultura argentina. E quando eu comecei aqui na UNILA, no ano seguinte à defesa do doutorado, inicialmente a Argentina atraía a minha principal atenção quando eu vim aqui para a fronteira, mas foi muito impactante chegar aqui a Foz do Iguaçu, a UNILA, ter contato com os estudantes paraguaios e perceber que eu conhecia muito pouco sobre o Paraguai. Foi impactante perceber que eu conhecia basicamente sobre a guerra da Tríplice Aliança e, mesmo assim, conhecia muito pouco. E é nesse contexto, vivendo na fronteira, conhecendo esses estudantes paraguaios, que eu comecei a me aproximar da história do Paraguai. E mais exatamente do período da ditadura do general Alfredo Stroessner, que governou o Paraguai de 1954 a 1989. E foi muito interessante quando eu comecei a estudar esse período e percebi que o tema das relações internacionais do Paraguai com a Argentina e o Brasil foi essencial para essa ditadura se legitimar, para essa ditadura conquistar apoios. O Perón, por exemplo, na posse do Stroessner, devolveu os troféus de guerra que os paraguaios reivindicavam já há muito tempo. O que eram esses troféus de guerra? Eram bens públicos e privados que as tropas da Tríplice Aliança, tanto argentinas como brasileiras quanto uruguaias, pegaram em território paraguaio e levaram aos seus respectivos países. Então, o Perón, já na posse do Stroessner, como um gesto para tentar conquistar o apoio do Stroessner, devolve esses troféus. E esse tema dos troféus me chamou a atenção para a importância de estudar essas relações entre os três países. Me chamou a atenção para a necessidade de estudar a ditadura Stroessner a partir de uma perspectiva transnacional. Há, nos últimos tempos, uma tendência nos estudos sobre as ditaduras, né, de pensá-las para além do autoritarismo e da repressão. Existe uma necessidade cada vez maior de compreendê-las
a partir do apoio da sociedade civil e dos apelos que essas ditaduras faziam num sentido mais variado. Apelos históricos, culturais, o apelo ao nacionalismo. Então, me pareceu fundamental que, para entender a ditadura Stroessner, eu não poderia olhar o Paraguai apenas a partir de um ponto de vista endógeno. Eu precisava entender essa ditadura, esse país, nas suas relações com a Argentina inicialmente, como você colocou, mas o tema das relações com o Brasil também ganharia uma importância central para a ditadura Stroessner nos anos seguintes. E aqui, Foz do Iguaçu também é uma cidade privilegiada para pensarmos isso. Tanto a Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu à Ciudad del Este, quanto Itaipu, a famosa hidrelétrica binacional entre Brasil e Paraguai, foram elementos fundamentais do apoio do Brasil, da parceria do Brasil com essa ditadura e que ajudou Stroessner a transmitir uma imagem de um país que estaria se desenvolvendo, se modernizando. Então é mais ou menos esse o caminho que me levou da Argentina até o Paraguai. E, professor, uma das coisas que eu gosto bastante é que, assim, a gente tem, e você discute bastante isso, o Brasil tem uma visão, né? Nós brasileiros temos uma visão muito clara da guerra da Tríplice Aliança, muito clara também até do Paraguai. E nas suas pesquisas você tenta principalmente discutir essas versões que a gente tem em relação ao Paraguai, principalmente esse pensamento brasileiro, que não é geral, claro, né? Aqui na fronteira a gente também tem uma visão que, ora, às vezes cai no estereótipo, ora não, né? Sobre o Paraguai. E um dos textos que você trabalha, que eu gosto muito, é quando você fala da história, ou da historiografia, da falta no Paraguai. E parece que sempre o Paraguai está faltando alguma coisa, ou falta desenvolvimento, ou falta civilização, ou falta liberalismo, não sei, a gente pode pensar nisso também. E isso ele percorre um pouco a história do Paraguai, né? Sempre essa ideia de falta, e você critica muito esse tipo de análise, né? Esse tipo de perspectiva, que muitas vezes é reproduzida no Brasil. Né? Eu queria saber um pouco de você, o que é essa história, essa historiografia da falta? Gabriel, como você bem coloca, me parece que quando a gente olha o Paraguai, e eu digo a gente, eu me refiro basicamente aos brasileiros, mas nós sabemos que não é uma visão exclusivamente brasileira. Nós sabemos que alguns desses estereótipos e preconceitos em relação aos paraguaios também estão presentes entre os argentinos, por exemplo, né? Mas, para nós nos concentrarmos no Brasil, essa falta, Gabriel, eu diria primeiramente, é a nossa falta de interesse pelo Paraguai. Eu começaria por aí. A nossa falta de conhecimento sobre o Paraguai. O Paraguai é um país vizinho. No Paraguai vive uma das maiores comunidades de brasileiros e de descendentes de brasileiros no exterior. Com o Paraguai, como eu disse há pouco, nós temos uma das principais usinas hidrelétricas do mundo. E apesar disso, nós não encontramos informações sobre o Paraguai na imprensa brasileira, muito raramente. A música paraguaia é pouco conhecida, com exceção de regiões de fronteira, e com algumas raras exceções, por exemplo, a cantora Perla, que fez sucesso no Brasil nos anos 70 e 80. Nós não conhecemos profundamente literatura paraguaia, cinema paraguaio, e sim, existe um cinema com uma produção cada vez maior, mais interessante. Existe uma literatura que vai muito além do Roa Bastos. Então, o primeiro ponto, Gabriel, que eu chamo a atenção é esse nosso desconhecimento. Certamente, uma das causas desse desconhecimento, desse desinteresse, reside
na Guerra da Tríplice Aliança? Certamente que sim. Mas eu costumo lembrar também que me parece que existe uma questão relacionada a um racismo em relação aos povos indígenas. Por quê? Porque o Brasil tende a olhar o Paraguai como um país indígena, a partir da perspectiva indígena. Então, me parece que não é apenas a questão da herança da guerra. Eu acho que há questões de preconceito em relação a essa herança indígena e um preconceito geral que, de alguma forma, nós vemos no Brasil em relação aos outros países da América Latina, né? Então, me parece que existem tanto questões mais pontuais da relação Brasil-Paraguai, mas também outros elementos, né, que repercutem na relação do Brasil com os demais vizinhos. Então, eu começo por aí. E essa perspectiva da falta me parece que acaba repercutindo na própria produção acadêmica. O que nós constantemente vemos é o Paraguai ser analisado como um país isolado, atrasado, autoritário. Você pode me dizer, Gabriel, Paulo, mas será que apenas o Paraguai é visto desse modo? Não existe uma tradição historiográfica que ressaltou essas características para a América Latina de um modo geral? Eu te digo que sim. Mas qual é a diferença? Enquanto os países da América Latina, de um modo geral, tendem a ser comparados, né, com Estados Unidos, com Europa, né? Eu acho que o caso Paraguai se diferencia, que o Paraguai costuma ser comparado com os seus próprios vizinhos. As faltas que marcariam essa história não são pensadas apenas a partir de uma história europeia ou norte-americana, mas em relação aos próprios vizinhos e especialmente Brasil e Argentina. E é uma imagem que a gente precisa ter muito cuidado. Como você disse, né? É comum a historiografia apontar a ausência de movimentos sociais efetivos no Paraguai. É comum a historiografia apontar que a classe artística e intelectual do país tende a ser dependente de governos ou do Partido Colorado, de tal forma que faltaria uma produção crítica à sociedade paraguaia, ao meio intelectual paraguaio. E alguns elementos, né, como a própria manutenção do Partido Colorado na presidência, com exceção do período do Lugo e do Federico Franco, também mostrariam, né, esse país pautado pelo autoritarismo, por falta de democracia. E eu costumo dizer, Gabriel, que nós, como historiadores, sociólogos, cientistas políticos, nós, evidentemente, não podemos ignorar que esses problemas estão presentes e marcam a vida do país. Mas, se nós analisarmos o Paraguai exclusivamente a partir dessa perspectiva do que faltaria ao país, nós não estamos cometendo apenas um problema metodológico de tomar essa história a partir de referenciais eurocêntricos ou dos países vizinhos, mas nós acabamos também, involuntariamente ou não, legitimando um discurso autoritário que frequentemente leva à busca de salvadores da pátria. Em um país onde faltaria uma sociedade organizada, restaria a esse país contar com supostos salvadores da pátria. Então, se trata de uma perspectiva que acaba legitimando o discurso autoritário e conservador que existe sobre o país. E Gabriel, eu acho que são vários os elementos que nos permitem desconstruir essa perspectiva. Bem, é fato que
o Partido Colorado continua sendo o partido que domina a presidência paraguaia? Sem dúvida. Mas quando você pega, por exemplo, o percentual de votos que o Partido Colorado teve desde a queda do Stroessner, esse percentual ele nunca passou de 50%. Então vejamos, há algo aí. Acho que eu preciso ter um cuidado em generalizar essa sociedade como colorada, autoritária, conservadora. E veja, Gabriel, nós sabemos muito bem que o número de eleitores nunca é o número de votantes. No Paraguai também existem dados como um número alto de abstenções nas eleições. Existe aí, então, um percentual que, se a gente considerar o número de abstenções, esse número de votos alcançado pelo Partido Colorado, por exemplo, é ainda menor do que a casa ali de 40%, 50%. A gente precisa também, Gabriel, lembrar que se por um lado a presidência segue dominada pelo Partido Colorado, esse país ele tem diferentes departamentos, prefeituras. A capital Asunción, desde 89, tem um histórico de prefeitos independentes. Ciudad del Este mesmo, nossa cidade vizinha aqui, que tradicionalmente é vista como um reduto do Partido Colorado, um dos principais redutos do Partido Colorado, há vários anos tem um prefeito independente. Para governar, ele precisa fazer concessões, negociações com os colorados e os liberais, que é outro partido tradicional do país? Sem dúvida, ele precisa negociar, mas me parece muito representativo que o prefeito não seja do Partido Colorado na segunda cidade mais importante do país. Então, acho que a gente precisa olhar o Paraguai a partir de outras perspectivas. Nós precisamos levantar mais dados, inclusive objetivos, como o número de eleitores, como o número de prefeituras e departamentos que não estão entre os colorados, para começar a olhar essa sociedade de uma forma mais heterogênea e dinâmica. E assim, é interessante ver isso nas suas pesquisas, porque você também está interessado em romper um pouco essa dicotomia que a gente tem, a gente compreende muito do Brasil em relação ao Paraguai, né? Porque o que parece, principalmente assim, até dando aula, quando eu dava bastante aula, né? Que o Brasil ele se vê numa perspectiva de liderar aqui a América, principalmente essa região platina, né? De ser o país, e claro, teve essa perspectiva até no período imperial, enfim, esse imperialismo quase ali, mas também um pouco de tutelar esses estados, né? E parece que a gente vê o Brasil, é claro, uma impressão cotidiana, comum, né? Que o Brasil o Brasil que busca melhorar as relações com o Paraguai, sempre buscou depois da guerra, né? Ou que é o Brasil que fomenta muitas das coisas em relação ao Paraguai, principalmente em trocas de pesquisa, nesses tipos de debate. E a gente sabe que, na realidade, essas relações são mais conflituosas, né? E tanto pelos dois lados, e até nessa disputa do que cada um fala sobre si, né? Eu queria saber como é que você enxerga isso, principalmente nessas relações internacionais que são bem complicadas, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ver comentários nas redes sociais, principalmente em vídeos que discutem a Guerra da Tríplice Aliança. Ou é muito famoso também ver nos vídeos da palestra do Francisco Zaratioto o que os paraguaios comentam lá, né? Desses problemas dessas relações que existem, né, entre os dois países, que a gente não pensa que é um negócio tão pacífico assim. Apesar da ponte da amizade ser uma ponte da amizade, também tem esses conflitos. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso e o que você está encontrando nas suas pesquisas e aonde que você encontra esses exemplos de fontes, como é que você consegue ver esses conflitos? Olha, Gabriel, sobre a ponte da amizade, né? Eu sempre costumo brincar que se existisse de fato a amizade entre os dois países, ela não se chamaria ponte da amizade. Ela apenas precisa se chamar assim porque não é só a ponte
que precisou ser construída, né? A amizade precisa ser constantemente construída e de alguma forma reafirmada em meio a essas tensões relacionadas à memória da guerra, sem dúvida, e claro, tensões relacionadas às disparidades econômicas e políticas que existem entre os dois países. Ainda que é preciso ressaltar, o Paraguai tem se transformado bastante em alguns aspectos, especialmente relacionados à economia. Gabriel, um motivo, um tema de pesquisa que me interessou muito é pensar como, apesar da memória da guerra, o Stroessner se aproximou justamente do Brasil, que, tradicionalmente, a partir de uma memória nacionalista paraguaia da guerra, o Brasil costuma ser apontado como o principal inimigo ou mesmo o pior inimigo da guerra da Tríplice Aliança. Então eu queria entender como foi possível esse movimento. O Stroessner estimulava a memória nacionalista, afinal era uma ditadura anticomunista, então o nacionalismo era uma marca e a memória nacionalista da guerra foi muito usada pelo Stroessner, mas por outro lado, no plano externo, ele se aproximou do Brasil. Eu estudei isso inicialmente no próprio processo de construção da Ponte da Amizade. E uma fonte inicial de pesquisa, Gabriel, que eu recomendo a quem tiver interesse, é a imprensa. A imprensa me parece fundamental para estudar essas relações entre Brasil e Paraguai em momentos como a construção da ponte. O Emílio Coleman fez um estudo muito interessante a partir da imprensa durante a crise dos Saltos del Guairá, e me parece que muito ainda pode ser feito durante o período da construção de Itaipu, né? Que tanto a ponte quanto Itaipu foram momentos chaves, né, de consolidação dessa aproximação, apesar da memória da guerra. E o que eu percebo sobre essa memória é o seguinte: o Paraguai, os governantes paraguaios, quando se encontravam com presidentes brasileiros, com autoridades brasileiras, em eventos que marcavam o avanço das obras, o tema da guerra ele continua muito presente. Não há como negar. Tanto Brasil e, sobretudo, Paraguai. Porque algo que eu costumo sempre chamar a atenção, não é? Falam que os paraguaios não esquecem a guerra. Os brasileiros também não esquecem. Há vários discursos de Juscelino Kubitschek, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, em encontros com Stroessner para acompanhar as obras da ponte, onde Juscelino também reforça, né, que sangue foi derramado dos dois lados. Mas o que eu percebo é que, paralelamente a isso, existe um esforço dos dois países de mostrarem que as relações vão muito além da guerra. Algo que me chama muita atenção na imprensa, nesses discursos que a imprensa publicava, é que existe uma preocupação, especialmente da parte do Brasil, de mostrar que o Brasil, assim como o Paraguai, também tinha uma herança guarani muito forte. Uhum. Então, se a guerra dividiu por um momento, a comum herança cultural guarani aproximava. Algo que também me parece muito interessante para legitimar essa aproximação é quando, especialmente autoridades paraguaias, lembravam que, basicamente, o sul do Brasil era território colonial espanhol. Então, segundo essa perspectiva,
quando o Paraguai se une ao Brasil com a Ponte da Amizade, quando o Paraguai chega ao Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, que foi concedido pelo Brasil como Porto Franco aos paraguaios. Então, segundo essa perspectiva, quando o Paraguai cruza a ponte, cruza o Paraná para chegar ao Porto de Paranaguá, o Paraguai não estaria traindo a sua história. Ele estaria indo ao reencontro dos primórdios da sua história. Então é muito interessante, Gabriel, acompanhar esse esforço de construir uma história em comum, apesar do trauma provocado pela memória da guerra. Sem contar, Gabriel, que eu cito novamente o tema do comunismo. Em diversas oportunidades, autoridades brasileiras e paraguaias lembram que o inimigo naquele momento era outro, que o inimigo era o comunismo. E como tal, os dois países deveriam se unir em nome do progresso, entre aspas, em nome da defesa dos valores pan-americanos contra o avanço do comunismo. Então eles tinham então buscaram construir uma coisa em comum, né, entre os dois lados. Isso é muito interessante. E apesar dos problemas de memória, né, e eu queria continuar nessa seara da memória, porque eu queria saber de você, professor, como é que a memória da ditadura de Stroessner é vivida no Paraguai? Claro que essa é uma pergunta muito complicada, né? Porque, claro que teria que ver todos os paraguaios como é que eles lidam com isso. Mas o que é isso aqui é, claro, um pensamento mais genérico, de senso comum, que a gente entende aqui no Brasil, professores, tudo, que a memória da Tríplice Aliança, da guerra, ela é muito forte no Paraguai, né? Isso mostra, a gente tem exemplos em livros didáticos, por exemplo, né, que o lugar dado para o livro didático para a guerra é bem grande, é um espaço bem destacado, em contraposição do Brasil, que é minúsculo, né? Então, a gente, se a gente também, a gente lembra, mas eu acho que muitas vezes a gente faz o favor de esquecer o que aconteceu também, que é um tempo muito pequeno dedicado para a guerra. E no Brasil, por exemplo, uma das coisas que eu tentava sempre fazer quando eu dava aula, principalmente aqui em Foz do Iguaçu, é lembrar da ditadura do Stroessner na sala de aula. Porque a Cidade de Leste, ela foi também, foi criada em homenagem ao Stroessner, né? Então, assim, aqui era muito forte isso. Mas eu queria saber como é que essa memória é vista lá. Existe uma apologia à ditadura do Stroessner? Ou existe uma crítica? Como é que é isso? Porque muitas vezes a gente também vê a Argentina como a grama do vizinho sendo mais verde, né? A Argentina consegue lidar bem com a memória da ditadura deles lá. Claro que hoje a gente vê que isso está mudando. E como é que é isso no Paraguai? Gabriel, evidentemente que existem aqueles setores que são saudosistas, que são defensores do período ditatorial. E no Paraguai, a exemplo do que tem ocorrido na Argentina e no Brasil nos últimos anos, nós também vemos posições mais conservadoras e autoritárias ganharem força novamente. Mas eu sempre chamo a atenção que o Paraguai não se restringe ao Partido Colorado, não se restringe aos setores saudosistas da ditadura e tampouco o nacionalismo, e aí o nacionalismo de corte autoritário e conservador, é a chave fundamental para se entender o Paraguai. O Paraguai é muito mais complexo do que isso. O que eu gostaria de destacar são alguns exemplos, Gabriel. E aí eu pego, talvez, a ideia do Pollack, né, sobre a memória como disputa, como espaço de disputa. Em Assunção, bem ao lado do Palácio de los Lopes, esse que segue sendo ocupado por presidentes colorados, existe um monumento do Carlos Colombino, um importante artista paraguaio, onde uma estátua de Stroessner está sendo esmagada. É uma releitura
de um monumento de Stroessner. O Colombino pegou uma estátua de Stroessner e desconstruiu esse monumento, esmagando Isso perto essa do Palácio estátua. dos Lopes. Ao lado. Ao lado. É bem emblemático isso, né? É muito emblemático. E qual é o nome da praça, Gabriel? Praça dos Desaparecidos. Algumas quadras dali, a gente encontra o Panteão Nacional dos Heróis. Panteão Nacional dos Heróis, que surgiu durante o governo, durante a ditadura do Rafael Franco, que assumiu após a Guerra do Chaco, e foi um dos grandes responsáveis pela difusão desse nacionalismo autoritário, né, desse culto aos heróis. Bom, nós temos ali o Panteão. Ao lado do Panteão, nós temos a Praça Juan E. Oleari, que talvez tenha sido um dos intelectuais, um dos historiadores que mais difundiu esse culto aos Lopes, especialmente ao Solano Lopes, e essa vertente nacionalista autoritária da história paraguaia. Mas exatamente ao lado dessas praças que cultuam os heróis e o Juan Oleari, nós temos a Praça da Democracia e da Liberdade. Então o Paraguai, ele é um espaço de disputa. Dou mais um exemplo, Gabriel. Um dos principais museus sobre a ditadura Stroessner funciona onde funcionava a antiga La Técnica, que foi um dos principais centros de repressão e tortura da ditadura stronista. Também ali no centro de Assunção. É o Museu de las Memórias. O Martim Almada, falecido ano passado, foi o grande responsável pela organização desse museu. Então, o Paraguai, ele precisa ser pensado como esse espaço de disputa política, como esse espaço de disputa por memórias. Aproveito a ocasião, eu vejo com muito otimismo também os jovens paraguaios se mobilizando em redes sociais, produzindo podcasts com temas críticos sobre a história do país, sobre questões sociais do país. Eu vejo uma produção crítica no cinema paraguaio, em curta-metragens paraguaios. Então, a gente precisa cruzar a ponte. Cruzar a ponte de fato e poder conhecer esses processos, essas experiências que nos levam a a encontrar, sim, os saudosistas da ditadura, mas não apenas eles. O que eu costumo dizer é que se existem esses saudosistas se manifestando em diferentes espaços, é porque existe essa disputa. Existe essa disputa no espaço político e da memória paraguaia. Professor, muito sim, a conversa foi ótima. E é muito bom saber sobre essas pesquisas, né? Como é que a gente está investigando mais o Paraguai, né? Acho que é super importante. Eu acho que a UNILA tem um papel de destaque nisso, né? Em tematizar o Paraguai. E sempre que a gente está aqui, a gente sempre vai discutindo também um pouco de história paraguaia, que eu acho que é fundamental. E tomara que que as pesquisas que já existem, né? Que elas cresçam muito mais, estudando a história do Paraguai, a história da Argentina, e até mesmo a história do Paraguai e Brasil de maneira transnacional, né? Acho que é um próprio tema da nosso programa de pós-graduação. Professor, eu queria te perguntar se tem mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar aqui, que você gostaria de falar aqui pra gente. Gabriel, eu agradeço pela oportunidade. Eu complemento que, além da UNILA, me parece muito importante citar o papel das universidades que estão na fronteira, de um modo geral. Me parece importantíssimo citar a importância da interiorização, não apenas dos cursos de graduação e de pós-graduação, para que nós, brasileiros, possamos pesquisar mais o Paraguai, conhecer mais o Paraguai. Além da UNILA, eu citaria
colegas da fronteira sul, Uhum. citaria a nossa vizinha aqui, a Unioeste. Tem muita gente pesquisando Paraguai na Unioeste. Os colegas da Federal da Grande Dourados, da Estadual do Mato Grosso do Sul, me parecem que são todas universidades que participam desse esforço conjunto de nos aproximarmos da história paraguaia e de conhecermos melhor essa história. Professor, muito obrigado pela nossa conversa. E se você que está assistindo gostou desse nosso vídeo aqui, dessa nossa entrevista, deixa já um curtir aqui e comente aqui embaixo sobre quais outros temas que a gente traga aqui para nossa série de entrevistas aqui no YouTube. Além disso, se inscreva no canal do Atualizando sobre Estados Plurais, para você ficar antenado sobre o que a gente está produzindo aqui. Professor, novamente, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, nossa conversa foi ótima.